Paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes, irmãos, irmãs, pais, mães, professores que assistem essas aulas na escola dominical online. Estamos chegando à lição de número 5, o amor. Lembrando que o tema do nosso trimestre é Quem é Deus? Estaremos iniciando em oração como de costume. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos concede, Senhor. Queremos aprender um pouco mais de ti, queremos que o teu Espírito Santo se mova, Pai, em nosso favor, nos trazendo, meu Pai, a verdadeira compreensão do teu reino, Pai. Visita, Senhor, o nosso irmão que está aí assistindo essa aula da escola dominical, que ele seja tremendamente abençoado em teu nome, Jesus. Amém. Momento do estudo, lição número 5, o amor. Como de costume, nós ressaltamos alguns itens importantes para o nosso estudo, sendo ele um computador, a necessidade de um computador, um tablet, um celular, uma TV Smart. Você precisa de uma caneta, um lápis, um caderno de anotação para fazer suas anotações, a Bíblia Sagrada, sempre o nosso manual de regra de fé e prática, e a revista da Escola Dominical. Caso não tenha a revista da Escola Dominical, pode acompanhar através dessas videoaulas. Bom, nessa lição nós temos que aprender e ensinar que Deus ama a todas as pessoas e que a entrega de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus pelos seres humanos, ou seja, o amor de Deus para conosco. Então Deus demonstra o seu amor quando ele entrega Jesus na cruz do Calvário. Então, esse é o ensino de hoje. Graças a Deus, pré-adolescentes, por essa lição de número 5, o amor. Um dos textos que nós pegamos aqui, que o comentarista nos traz, é em Isaías 49:15. Lição 5, o amor. Diz assim o texto: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor nosso Deus. Então você já percebe aqui no texto que um amor de mãe é um amor muito puro, muito sincero, e a mãe cuida do seu filho, gera ele, e a palavra de Deus diz que pode essa mãe esquecer desse filho que amamenta ainda pequeno? É muito difícil, né? Mas mesmo que ela esqueça, diz Deus que ele não esquece de mim e de você. Glória a Deus por isso. Então o amor, ele é muito importante para cada um de nós. Muitos filmes, muitas novelas, muitas histórias foram baseadas em amor. Mas o que vem ser amar? Amar, ele é muito mais do que sentir algo por alguém. É muito mais. Amar, ele é uma decisão. Eu não consigo meio amar. Ou amar por metade. Ou eu amo, ou eu não amo. Então, amar é uma decisão, meu querido pré-adolescente. Creio eu que nós tomamos a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, assim como está escrito em Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40. E nós podemos aprender o que é amar em Deus, porque Deus ele é amor, diz lá na primeira carta de João. Então Deus é amor. Então, se Deus é amor, nele nós aprendemos o que é amar ao nosso Deus, aos nossos irmãos, a nós mesmos. Então, nós vamos ver aí algumas diferenças aí de amor baseado na linguagem grega no próximo slide. Bem, ainda na introdução, eu trouxe aqui para vocês 4 tipos de amor baseado no idioma grego, que é basicamente a escrita do Novo Testamento. Então, no grego, você tem o ágape, né?
que na descrição seria o amor abnegado, contexto divino e a fonte é de Deus. Filia, amor fraterno, amor entre irmãos, amor, contexto de amizade, a fonte é do homem. Eros, amor físico, erótico, contexto erótico, fonte de sentidos, ou seja, esse amor é o amor de casais, né, de homem e mulher. Storge, amor familiar, contexto familiar, fonte família. Então você percebe aqui, isso tudo seria amor, sendo o amor ágape, o amor vindo de Deus. E aí tem um outro texto aqui que o comentarista nos traz, onde se baseia aí parte da lição, falando de Nicodemos. João 3, versículo 13 ao 16, e tem um dos versículos que é muito conhecido por você e por mim, que é João 3,16. Vamos ler essa parte aqui da Bíblia. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Então esse texto, essa base, é muito usada em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então você tem aqui algumas condições, né? A condição de ter a vida eterna é crer no Filho unigênito de Deus, crer nesse projeto que Deus nos fez desde a fundação do mundo. Então Deus projetou a vinda de seu Filho unigênito para que morresse em morte de cruz. Então essa é a maior prova do amor de Deus para conosco, quando ele entrega Jesus na cruz do Calvário. Para mim e você não perecermos, mas tivéssemos a oportunidade de escolha de vida eterna com Deus. Lição de número 5, amor, tópico de número 1, Nicodemos. Então, a leitura anterior, em João 3, do 13 ao 18, trata da história onde Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, como eu coloquei aqui do lado. Fariseu, você tinha algumas divisões dentro do judaísmo, né? Fariseu era um deles. Tinha também os saduceus, também tinha os zelotes e outros grupos étnicos dentro do judaísmo. Ele reconhecia Jesus como um grande rabi. Então, se você for ler o texto de João 3, você vai perceber que ele reconhece Jesus como um grande mestre. Fariseu significa o que se separam. Eles haviam na época de Jesus mais de 6.000 deles. E eles acreditavam na obediência à lei. Logo, aquele que não obedecia à lei era para eles como impuro. Os puros obedeciam à lei. Então, nesse texto, Jesus trata com Nicodemos e ele começa a história falando que é necessário nascer de novo. Nicodemos questiona Jesus como é possível o homem de tanto tempo, de tão velho, voltar a nascer de novo ao ventre de sua mãe. E Jesus fala que necessário é nascer do Espírito. Então, depois Jesus fala o texto onde nós conhecemos tão bem que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, aqui Jesus, ele abre uma nova oportunidade para Nicodemos. E aqui nós podemos entender a mensagem poderosa de Jesus sobre o grande amor de Deus impactando a vida de Nicodemos e transformando assim a sua vida. Tópico de número 2, o amor de Deus no Antigo Testamento, lição de número 5, o amor. Meu querido pré-adolescente, nós vamos ver aqui algumas passagens, lembrando a você que isso não se esgota, mas nós queremos deixar aqui algumas passagens recomendadas pelo comentarista da lição. Então, o amor de Deus por Noé. Então, você deve conhecer a história de Noé, onde ele vivia em uma geração ímpia, que não buscava a Deus, e Noé ele foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus pelo seu coração, pela sua forma de seguir a Deus. Logo, Noé ele era justo e temente a Deus. E essa geração era perversa. Então Deus ele acaba por trazer juízo sobre a terra, sobre os homens, porque os homens estavam vivendo um estilo perverso e pecaminoso. E Deus decide preservar Noé e sua família pela sua fidelidade. Pela fidelidade de Noé, ele decide então preservar a família e seus 3 filhos com suas esposas. Isso está em todos esses textos que nós marcamos, tá? Então, Noé, a sua esposa, Sem, Cã e Jafé, que eram os filhos de Noé, e as suas respectivas esposas e os animais que todos sabem que foi separado um casal de animais de cada espécie para assim preservar a vida de cada um deles. Deus dá a Noé todas as diretrizes de como fazer a arca, as dimensões, o que fazer, como fazer. Noé demorou aproximadamente 100 anos na construção dessa arca e Deus cumpre o propósito, como nós sabemos, com a vinda da chuva por 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra, cobrindo assim toda a face da terra e trazendo juízo sobre toda a humanidade. E depois nós sabemos que Noé lança a pomba para verificar se a água já havia baixado, a pomba volta, depois ela não volta. Então, isso se resume a história de Noé. Então, a salvação que Deus proporcionou a Noé e sua família e os animais foi uma prova do seu amor e da sua graça. Então, Deus prova o amor, salvando e proporcionando a Noé e a sua família uma oportunidade pela fidelidade de Noé e porque Deus ele é amor. Nós vemos também o amor de Deus por Ló, em Gênesis capítulo 18, alguns versículos, mas basicamente no capítulo 18. Então Ló era fiel a Deus como Abraão. Ele estava numa cidade corrompida, nas proximidades de Sodoma e Gomorra, e elas eram extremamente pecaminosas, meu querido pré-adolescente. Então, assim como a geração de Noé, essa geração também estava muito carregada em seus pecados e na não adoração ao nosso Deus. Então, o Senhor acaba trazendo juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Como vocês conhecem, onde faz cair chuva de fogo e enxofre. E Abraão começa a intercessão por Ló, falando com Deus, se tivesse tantos justos, o Senhor livraria. E Deus ele envia anjos então para resgatar os 4 justos da região de Sodoma e Gomorra, que é Ló,
a sua esposa e as suas 2 filhas. Infelizmente, a esposa de Ló olha para a cidade em destruição e se transforma em estátua de sal. A oportunidade de salvação oferecida a Ló e a sua família foi uma demonstração do amor de Deus. Graças a Deus por isso. Tópico de número 3, o amor de Deus por nós no Novo Testamento. Então tem aí alguns tópicos. Tópico A cura dos 2 cegos, Mateus capítulo 9, verso 27 ao 31. Então Jesus ele sente compaixão pelos cegos, os ouve e cura. Então Jesus ele caminhou no seu ministério por diversas cidades, diversos lugares, e diversas pessoas o seguiam. E certa feita, esses cegos, sabendo e reconhecendo Jesus, eles seguem e pedem a Jesus misericórdia. Jesus ouve os cegos e cura eles do seu mal. Então a compaixão de Jesus era demonstrada então pela sensibilidade e a bondade com todos os necessitados. Então assim Jesus fez em todo o seu ministério. Por onde passava, curava, restituía, trazia de volta. O perdão à mulher pecadora, João 8, 1 a 11. Uma mulher é acusada de adultério. A lei determinava que a mesma deveria ser morta. Jesus propõe um desafio à consciência dos homens e que apedrejassem aqueles que não tinham pecado. Todos vão embora e fica somente Jesus. Ficou somente Jesus porque Jesus não tinha pecado. Então Jesus traz a consciência daquele povo que julgava a mulher à luz da lei, que ela deveria ser condenada, apedrejada e morta. Essa era a sentença dada pela lei. Mas Jesus trabalha e desafia a consciência de cada um daqueles participantes. Se eles não teriam pecado, aquele que não tivesse pecado lançasse a primeira pedra. Então, todos os acusadores saem, somente Jesus fica. E Jesus fala para ela, vai, se eles não te condenaram, muito menos eu, vai, não peque mais. O perdão ao apóstolo Pedro, João 18, 15 ao 27. Pedro ele andou com Jesus, viu os milagres, porém o negou. Jesus estava pronto a perdoar e confirmar o chamado de Pedro. Então Pedro, mesmo andando com Jesus, mesmo vivendo os milagres, acompanhando sua vida terrena, vendo o Rabi tão perto, ele cedeu à tentação e negou a Cristo Jesus, como vocês sabem. Mas Jesus não abandona Pedro. Jesus ele vai ao encontro de Pedro, numa história linda, e traz de volta Pedro, e Pedro se torna um apóstolo cheio e usado poderosamente na mão do Senhor. Derramamento do seu sangue por mim e por você, derramando o seu sangue por mim e por você. Em Cristo temos a certeza que Ele permanecerá sempre conosco, independente do que venha a acontecer. Ele jamais nos abandonará. Então, como o texto inicial nos trouxe a mensagem, pode tudo acontecer, meu querido pré-adolescente, mas em Cristo nós temos a certeza que Ele estará conosco todos os dias, preservando os nossos dias, preservando a nossa história, preservando e não nos abandonando. E isto é amor. É um amor de entrega. E Jesus e Deus demonstra o seu amor para conosco quando Jesus é entregue na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos a oportunidade de falar com Deus através de Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus por isso. Confie em Jesus seus caminhos, e em tudo Ele te abençoará. Creio que essa lição venha ser bênção na sua vida. Deus te ama, Deus ama a sua família, Deus ama as pessoas. Deus se entregou na cruz pelas pessoas. Basta tão somente mergulharmos nesse amor, e Deus com certeza estará de braços abertos para nos receber. Que Deus te abençoe, meu querido pré-adolescente.
Um ótimo domingo na presença do Senhor e fique na paz até a próxima aula, se Deus assim permitir. A paz do Senhor, Evangelista Leison e sua família.